Nunca imaginei que as palavras sussurradas pelo meu filho de 8 anos destruiriam meu casamento em segundos. Mãe, papai tem uma amante e vai fugir com ela levando todo o dinheiro quando você for viajar amanhã. A frase ecoou no meu quarto enquanto eu dobrava cuidadosamente minhas blusas de seda para a apresentação médica em Brasília. Mateus estava parado na porta, os olhos azuis idênticos aos meus arregalados, o pijama do Homem-Aranha contrastando com a seriedade do seu semblante. Larguei imediatamente a mala e me ajoelhei na frente dele. "O que você disse, meu amor?" perguntei, tentando controlar o tremor na minha voz. Ele olhou para trás, verificando se o corredor estava vazio, e aproximou-se mais. O cheiro de shampoo infantil não combinava em nada com a gravidade da conversa. Ele falava no telefone no escritório. Achei que estava trabalhando, queria mostrar meu desenho da escola, mas ele estava dizendo para a mulher que amanhã vocês ficariam ricos, que ninguém desconfiava de nada, que finalmente poderiam ficar juntos quando você estivesse longe. E tinha uma mala escondida atrás da mesa dele. Senti o ar fugindo dos meus pulmões, como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Leonardo, meu marido de 12 anos, dermatologista renomado como eu, pai do nosso único filho, estava planejando nos abandonar, roubar o dinheiro que construímos juntos durante mais de uma década de trabalho na nossa clínica. O homem que ainda naquela manhã tinha me beijado e dito: "Mal posso esperar para você voltar da viagem." Enquanto tomávamos café, abracei Mateus com força, escondendo meu rosto nos seus cabelos castanhos, para que ele não visse as lágrimas que começavam a se formar. "Você tem certeza disso, filho? Talvez tenha entendido errado. Ele disse o nome dela, mãe, Sabrina, e falou sobre um lugar com um nome estranho, Cayman, Caimão, alguma coisa assim, Ilhas Cayman, o paraíso fiscal onde justamente tínhamos discutido semana passada sobre nunca abrir contas, pois Leonardo argumentava que era coisa de sonegador. A hipocrisia me atingiu como um tapa. "Você fez muito bem em me contar, meu anjo", sussurrei, engolindo o nó na garganta. "Isso vai ficar entre nós, tudo bem? Vou resolver, mas não comente nada com o papai." Ele assentiu com a seriedade de um adulto em miniatura. Mandei-o escovar os dentes enquanto minha mente trabalhava freneticamente. Em vez de desabar, algo estranho aconteceu comigo naquele momento. Um frio calculista que nunca havia sentido tomou conta do meu corpo. 12 anos de confiança tinham acabado de ser pulverizados, mas em vez de histeria, senti uma clareza quase sobrenatural. Terminei de arrumar a mala como se nada tivesse acontecido. Depois fui ao quarto de Mateus, li sua história de dormir habitual e o beijei na testa. "Mamãe te ama mais que tudo nesse mundo", disse, sabendo que essa era a única verdade inabalável na minha vida agora. Quando Leonardo chegou do plantão na clínica, já passava da meia-noite, fingi dormir, controlando minha respiração. Ele entrou silenciosamente, tomou banho e deitou-se ao meu lado. O cheiro de perfume feminino que não era meu quase me fez reagir, mas mantive a farsa do sono. Esperei quase 1 hora, ouvindo sua respiração se transformar no ronco familiar que me acompanhava há anos. Com cuidado, peguei seu celular na mesa de cabeceira. Conhecia a senha. Aniversário do nosso casamento, que ironia. As mensagens estavam todas lá. Nem se dera ao trabalho de apagá-las. Fotos íntimas, planos detalhados, confirmação de passagens. E o pior, comprovantes de transferências bancárias enormes das nossas contas conjuntas e da empresa para um banco nas Ilhas Cayman. Quase 70% de tudo que construímos juntos, desviados aos poucos nos últimos 3 meses. As transações mais recentes tinham sido feitas de madrugada, enquanto eu dormia ao lado dele. A frieza da traição me deixou nauseada, mas não permiti que o choque me paralisasse. Tirei fotos de tudo com meu próprio celular, enviando para meu e-mail como garantia. Fiz questão de capturar especialmente a conversa onde ele escrevia: "Amanhã ela viaja cedo. À noite estaremos livres e ricos. Ela nunca vai nos encontrar." Mais tarde descobri que "nunca" significava que ele planejava forjar documentos, alegando que eu tinha desviado dinheiro da clínica, deixando-me não apenas sem recursos, mas com a reputação destruída.
impossibilitada de reconstruir minha carreira. Voltei a deitar, o coração martelando tão forte que achei impossível que ele não acordasse com o barulho. A mágoa era um monstro crescendo dentro de mim, mas não dei espaço para ela se expandir. Precisava agir com inteligência, não com emoção. Pela janela do nosso quarto, observei o céu de Salvador, as estrelas parcialmente encobertas por nuvens de chuva que se aproximavam. O colar de safiras que minha avó me dera como herança familiar estava sobre a penteadeira, brilhando sob a luz tímida da lua. Leonardo havia insistido para que eu o levasse na viagem, para dar sorte na apresentação. Agora entendia por quê. Ele queria se certificar que as joias estariam comigo, não no cofre do apartamento, facilitando sua fuga com Sabrina. A noite se arrastou enquanto eu planejava cada passo. Cancelaria a viagem sem que ele soubesse. Precisava de ajuda, precisava de um plano. Às 5 da manhã, muito antes do despertador tocar, levantei-me silenciosamente e fui para o banheiro. Liguei o chuveiro e, com a água abafando qualquer som, fiz 3 ligações cruciais. Para meu amigo advogado Gustavo Furtado, para minha mãe Dona Ivone e para Henrique Menezes, sócio minoritário na clínica, que sempre me olhava com uma expressão estranha quando Leonardo estava por perto. As 3 conversas foram breves, mas decisivas. Quando saí do banho, tinha um plano de ação. Um plano que salvaria meu futuro e o de Mateus. Um plano que daria a Leonardo e sua cúmplice Sabrina exatamente o que mereciam. Vesti-me como qualquer outro dia, escolhendo cuidadosamente um conjunto que Leonardo costumava elogiar. Coloquei o colar de safiras, satisfeita ao ver que ele notou o detalhe durante o café da manhã. Vai levar mesmo? Achei que ia guardá-lo no cofre, comentou, tentando soar casual enquanto passava geleia na torrada. Decidi seguir seu conselho, amor. Sorri, sentindo-me estranhamente poderosa ao encenar meu papel. Vou usá-lo na palestra. Vai combinar perfeitamente com meu blazer azul marinho. Ele pareceu relaxar. E por um momento quase fraquejei ao ver seu sorriso, aquele mesmo que me conquistou anos atrás. Como alguém podia mentir de forma tão convincente? Como eu nunca tinha percebido os sinais? Ou talvez tivesse escolhido ignorá-los, presa na ilusão da família perfeita? Despedi-me de Leonardo com um beijo demorado na porta de casa, sentindo seus braços me envolverem uma última vez. Ligue quando pousar, ele pediu. Seus olhos brilhando com o que agora reconhecia como ansiedade, não por minha segurança, mas pela contagem regressiva para sua fuga. Sorri e prometi que ligaria, sabendo que aquele telefonema nunca aconteceria. Peguei o carro e fingi seguir para o aeroporto. Na primeira esquina, estacionei e esperei. 10 minutos depois, vi nosso outro veículo passar, Leonardo levando Mateus para a escola mais cedo que o habitual. Isso não estava nos planos. Por que a pressa? Senti um calafrio. Estaria ele planejando fugir ainda mais cedo, talvez levando nosso filho? Segui-os discretamente, mantendo distância. Para meu alívio, ele realmente deixou Mateus no colégio Futuro Brilhante. Observei de longe meu pequeno entrando pelos portões coloridos, carregando sua mochila de astronautas. Havíamos combinado que ele agiria normalmente, mas pelo modo como olhou para trás, procurando o carro do pai, percebi sua angústia. 8 anos, e já carregando um segredo tão pesado. Leonardo não seguiu para a clínica. Em vez disso, dirigiu para o centro comercial na Avenida Tancredo Neves. Seguiu até o estacionamento do prédio onde nossa empresa funcionava. Mas ele não subiu para o escritório. Tomou o elevador para outro andar, onde ficava um escritório de advocacia que não reconheci. Meu coração disparou. Precisava saber o que estava acontecendo. Liguei imediatamente para Gustavo. Ele está no escritório Mendonça em Pacheco, informei, tentando controlar o tremor na voz. Consegue descobrir o que eles fazem? A resposta veio em minutos. Especialistas em divórcios litigiosos e transferências internacionais de ativos. Fernanda, ele está preparando algo grande e rápido. Preciso de ajuda, Gustavo. Agora. Estou a caminho e já acionei o juiz Mascarenhas. Desliguei e respirei fundo, ajustando o colar de safiras. O objeto que deveria simbolizar tradição familiar agora pesava como uma corrente de âncora. Enquanto esperava, liguei para o banco.
Bom dia, gostaria de falar com o gerente Antônio Vasconcelos, por favor. É Fernanda Rezende. Antônio atendeu no primeiro toque. Doutora Fernanda estava justamente tentando contatar a senhora. Meu estômago gelou. Aconteceu algo, Antônio? Seu marido solicitou ontem uma transferência internacional expressiva. Precisávamos da sua assinatura digital, mas ele apresentou uma procuração. Achei estranho, pois a senhora nunca assinou procurações para movimentações desse porte. Qual procuração, Antônio? Minha voz saiu quase inaudível. Datada de 3 semanas atrás, com sua assinatura reconhecida em cartório, dando plenos poderes para movimentações bancárias. Comparei com outros documentos e parecia autêntica, mas protocolo interno exige que eu confirme diretamente transferências acima de certos valores. Fechei os olhos tentando processar a informação. Falsificação de documentos. Leonardo não estava apenas me traindo, estava cometendo crimes em meu nome. A transferência foi efetivada? Ainda não. Há um período de quarentena de 24 horas para transações internacionais desse valor. Termina hoje às 16. Antônio, isso é uma fraude. Preciso que bloqueie tudo imediatamente. Não assinei procuração alguma. Estarei aí em 20 minutos com meu advogado. Entendido, doutora. Iniciarei os protocolos de segurança. E sinto muito. Quando Gustavo chegou, expliquei rapidamente o que descobrira. Ele já tinha preparado petições de urgência para congelamento de bens e um boletim de ocorrência por falsificação de documentos e tentativa de estelionato. Precisamos de provas concretas, Fernanda. As mensagens do celular são importantes, mas precisamos pegar ele em flagrante. E vamos conseguir. Respondi com uma determinação que não sabia possuir. No banco, Antônio nos mostrou a extensão do estrago. Além da transferência pendente de quase 2 milhões de reais, Leonardo tinha esvaziado sistematicamente nossas aplicações financeiras nos últimos 3 meses, sempre em valores que não exigiam minha autorização direta. Somas pequenas o bastante para não levantar suspeitas, mas que somadas chegavam a 40% do nosso patrimônio. Olha essa procuração, Gustavo apontou. Reconhecida no 4º cartório do Rio Vermelho. Você esteve lá recentemente? Nunca. Não uso esse cartório. Então temos nossa primeira pista concreta. No cartório descobrimos que uma mulher havia se apresentado como Fernanda Rezende, com documentos aparentemente autênticos. A funcionária hesitou ao ver minha cara de espanto. Não foi a senhora que veio aqui há 3 semanas? Perguntou confusa. Não, nunca estive aqui. Mas a mulher era parecida. Cabelos castanhos, mesma altura. Usava óculos escuros e uma echarpe. Pensei que fosse por discrição. Vocês têm câmeras de segurança? Tinham. E nas imagens pixeladas, reconheci imediatamente a silhueta elegante de Sabrina Muniz, secretária executiva de Leonardo, entrando no cartório às 14h22 daquele dia. A mesma Sabrina que sempre me cumprimentava com sorrisos educados nos eventos da empresa. A mesma que havia me ajudado a organizar a festa de aniversário surpresa de Leonardo no ano anterior. A sensação de traição se aprofundou, criando raízes amargas. Não era apenas uma aventura, um caso passageiro. Era um plano meticuloso, executado durante meses, possivelmente anos. Preciso das imagens, Gustavo solicitou. E um depoimento da funcionária que atendeu a falsa Fernanda. Com a documentação em mãos, seguimos diretamente para a delegacia especializada em crimes financeiros. O delegado Paulo Fontoura nos recebeu com a seriedade que a situação exigia. Fraude, falsidade ideológica, tentativa de estelionato. Ele enumerou enquanto folheava os documentos. Isso sem falar na possibilidade de evasão de divisas dependendo do destino final do dinheiro. E o que podemos fazer agora? Perguntei ansiosa. Podemos emitir um mandado de busca e apreensão para a residência e local de trabalho. E monitorar os aeroportos caso estejam planejando uma fuga. Enquanto formalizávamos a denúncia, recebi uma ligação de Henrique, o sócio de Leonardo na clínica. Fernanda, encontrei algo que você precisa ver. É sobre a contabilidade da empresa. Estou na delegacia, Henrique. Descobri que Leonardo está desviando nosso dinheiro. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro pesado. Então você já sabe. Como assim? Você sabia? Suspeitava. Há 3 meses venho notando inconsistências nos relatórios financeiros. Faturamentos que não batiam com o número de pacientes. Procedimentos cobrados que não constavam nos prontuários.
Meu mundo continuava desmoronando camada por camada. Por que não me contou? Tentei abordar o assunto 2 vezes, mas você sempre defendia Leonardo. Na última reunião de acionistas, quando questionei a queda no lucro líquido apesar do aumento de atendimentos, você disse que confiava na gestão financeira dele. Era verdade. Leonardo sempre cuidou da parte administrativa, enquanto eu me concentrava nos pacientes e pesquisas. Confiança cega. Meu maior erro. E tem mais, continuou Henrique hesitante. Sabrina Muniz não é apenas amante dele. Tenho evidências de que ela trabalha para o grupo Dermaskin, nosso principal concorrente. Acho que estão usando Leonardo para acessar informações privilegiadas da nossa clínica. A revelação me atingiu como um tapa. Não bastava a traição pessoal. Havia também espionagem industrial. Nossos protocolos exclusivos, nossas pesquisas dermatológicas, nossa lista de clientes VIP, tudo possivelmente comprometido. Henrique, precisamos nos encontrar agora. Estou com auditores no escritório, revisando tudo. Venha para cá. Na clínica, o cenário era surreal. Auditores revisando documentos, funcionários confusos, pacientes sendo remarcados. Em uma sala isolada, Henrique me mostrou o que descobrira. Leonardo havia registrado uma empresa fantasma que prestava serviços de consultoria para a nossa clínica. Pagamentos mensais exorbitantes para serviços inexistentes. E tem mais. Ele apontou para um documento. Olha a sócia dessa empresa fantasma. O nome de Sabrina Muniz estava lá, ao lado do de Leonardo. Juntos haviam criado um esquema para sugar recursos da clínica que construí com tanto esforço. Isso é caso de polícia, afirmei. Já está sendo, respondeu Henrique. Contatei as autoridades há 1 semana quando confirmei minhas suspeitas. Apenas não sabia como te contar sem provas concretas. Abracei-o, agradecida por sua lealdade. Em meio ao caos, era reconfortante saber que ainda existiam pessoas confiáveis ao meu redor. Meu celular tocou. Era a escola de Mateus. Meu coração disparou novamente. Doutora Fernanda, Leonardo acabou de buscar Mateus. Disse que vocês teriam um compromisso familiar urgente. O mundo pareceu parar. Leonardo estava com meu filho. Estaria planejando fugir com ele também? Ou seria apenas uma forma de me pressionar? Ele mencionou para onde iriam? Perguntei, tentando manter a calma. Não, mas Mateus pareceu confuso. Disse algo sobre não querer perder a aula de ciências. Leonardo insistiu que era importante. Desliguei e imediatamente acionei o delegado Fontoura. Meu marido pegou nosso filho na escola sem autorização. Temo que esteja planejando fugir com ele. Rastrearemos o carro pelo GPS. Tem alguma ideia de para onde ele poderia ir? O aeroporto, respondi sem hesitar. Ele tinha passagens para as Ilhas Cayman. Enquanto as autoridades coordenavam a busca, fui tomada por um pânico gelado. Será que Leonardo usaria nosso filho como escudo ou moeda de troca? Não conseguia acreditar que chegaria a tanto, mas também jamais imaginei que falsificaria minha assinatura ou desviaria nosso patrimônio. Gustavo dirigia em alta velocidade rumo ao Aeroporto Internacional de Salvador, enquanto eu tentava ligar insistentemente para o celular de Leonardo. Todas as chamadas caíam direto na caixa postal. Enviava mensagens desesperadas. Leonardo, sei que está com Mateus. Por favor, não envolva nosso filho nisso. Ele não tem nada a ver com nossos problemas. Sem resposta. Tentei então uma abordagem diferente. Se trouxer Mateus de volta agora, podemos conversar sobre um acordo financeiro. Não quero problemas, só quero meu filho em segurança. A resposta veio quase instantaneamente. Tarde demais, Fernanda. Você escolheu esse caminho quando decidiu me investigar pelas costas. Então ele sabia que eu havia descoberto tudo. Como? Nova mensagem dele. Rastreei seu celular. Sei que está indo para o aeroporto, não estamos lá. E não verá Mateus tão cedo. O desespero deu lugar a uma fúria gelada. Digitei com dedos trêmulos. Se machucar meu filho, Leonardo, não haverá lugar no mundo onde possa se esconder. Não seja dramática. Sou o pai dele. Temos os mesmos direitos. Nesse momento, o delegado Fontoura ligou. Localizamos o veículo. Está no shopping Paralela. Equipes a caminho. O alívio foi momentâneo. Um shopping público significava que Mateus provavelmente estava seguro. Mas por que lá? A resposta veio minutos depois, quando Henrique ligou novamente. Acabo de descobrir que a Sabrina tem um apartamento perto do shopping Paralela. Endereço:
Condomínio Portal do Atlântico, Bloco C, apartamento 1402. Redirecionamos nosso destino imediatamente. No caminho, Gustavo acionou o juiz novamente, conseguindo um mandado emergencial de busca e apreensão para o endereço, além de uma medida cautelar de afastamento de Leonardo. Quando chegamos ao condomínio, a polícia já estava posicionada. O delegado nos instruiu a permanecer no carro, enquanto a equipe tática subia. Foram os minutos mais longos da minha vida, observando o relógio digital do painel contar cada segundo com cruel lentidão. Finalmente, o rádio do delegado crepitou. Alvo assegurado. Criança em segurança. 2 suspeitos detidos. Corri para o elevador contra as ordens dos policiais. Quando as portas se abriram no 14º andar, vi Mateus sentado no corredor, um oficial feminina ao seu lado. Ele levantou os olhos, seu rostinho manchado de lágrimas, e correu em minha direção. Mãe! Gritou atirando-se em meus braços. Agarrei-o com força, sentindo seu pequeno corpo tremer. Está tudo bem agora, meu amor. Estou aqui. Por cima do ombro de Mateus, vi Leonardo e Sabrina sendo conduzidos algemados para fora do apartamento. Malas abertas revelavam roupas, documentos e, para minha surpresa, meu conjunto completo de joias de família. Não apenas as safiras que eu usava, mas também as esmeraldas da minha avó e os diamantes que herdei da minha mãe, que eu achava estarem seguras no cofre de casa. Leonardo me encarou com uma mistura de ódio e derrota. Você arruinou tudo, murmurou quando passou por mim. Virei Mateus de costas para que não visse o pai naquela situação degradante. Não, Leonardo, você arruinou tudo. Eu apenas impedi que destruísse o futuro do nosso filho também. As horas seguintes passaram como um borrão confuso de delegacias, depoimentos e formulários intermináveis. Mateus adormeceu no sofá da sala do delegado Fontoura, exausto pelo turbilhão emocional. Cobri-o com meu casaco e afastei os cabelos de sua testa, agradecendo silenciosamente por tê-lo de volta em segurança. Enquanto observava seu peito subir e descer no ritmo tranquilo do sono, revivia os detalhes do que descobrira no apartamento de Sabrina. Não eram apenas as joias. Havia documentos, muitos documentos. Nosso contrato social da clínica, com anotações nas margens, cópias de resultados de pesquisas dermatológicas que conduzimos nos últimos 2 anos. Um dossiê completo sobre nossos pacientes mais influentes. E o mais perturbador, um plano detalhado sobre como Leonardo assumiria o controle total da clínica após meu misterioso desaparecimento durante a viagem a Brasília. Está pronta para continuar, doutora Rezende? A voz da escrivã me trouxe de volta à realidade. Concordei com um aceno, endireitando as costas. No interrogatório, Leonardo se manteve irredutível, negando todas as acusações com a mesma convicção com que jurara me amar 12 anos atrás. Sabrina, por outro lado, desmoronou rapidamente, propondo um acordo de delação premiada em troca de redução de pena. Ele me prometeu que ninguém sairia ferido, choramingou ela ao delegado. Era só o dinheiro, só os documentos da clínica. Eu nem queria que a criança fosse envolvida. Foi pela boca de Sabrina que soube toda a verdade. O caso entre eles não começara há meses como imaginei, mas há 3 anos. 3 anos de encontros furtivos em hotéis baratos, depois no apartamento que ele comprou para ela com nosso dinheiro. 3 anos durante os quais eu administrava nossa casa, levava Mateus para atividades extracurriculares e trabalhava incansavelmente na clínica, enquanto ele construía uma vida paralela. E a Dermaskin? Você realmente trabalha para eles? Perguntei diretamente a ela, ignorando os protestos de Gustavo sobre não interferir no interrogatório. Sabrina desviou o olhar. Foi minha porta de entrada. Eles me contrataram primeiro como consultora, depois como colaboradora permanente. Pagam uma comissão por cada informação relevante. E quando começou? Logo depois que conheci Leonardo, a realidade cruel se desenhou. Não fui apenas traída como esposa, mas também como médica e empresária. Cada nova técnica que desenvolvíamos, cada inovação em protocolos dermatológicos, cada estratégia de marketing, tudo era vendido aos nossos concorrentes antes mesmo de implementarmos. Ao amanhecer, quando finalmente fomos liberados,
levei Mateus para a casa de minha mãe no Rio Vermelho. Dona Ivone nos recebeu com abraços silenciosos e uma mesa farta de café da manhã que nenhum de nós conseguiu tocar. Você precisa descansar, filha, insistiu ela, conduzindo-me ao antigo quarto onde cresci. Não posso, mãe. Tenho uma clínica para salvar. E realmente tinha. Enquanto Leonardo e Sabrina passavam sua primeira noite na prisão preventiva, eu me reunia com Henrique e uma equipe de advogados na sala de conferências da clínica. O cenário era desolador. Além dos desvios financeiros, a espionagem industrial tinha comprometido vários de nossos diferenciais competitivos. A Dermaskin lançara nos últimos 2 anos versões quase idênticas de 3 protocolos que havíamos desenvolvido com tanto esforço. Podemos processá-los, sugeriu um dos advogados. Precisamos de provas concretas da conexão, argumentou outro. Temos a confissão de Sabrina, lembrei, que pode ser retirada a qualquer momento. Precisamos de documentos, transferências bancárias, provas materiais. A discussão se estendeu até as primeiras horas da manhã. Quando todos finalmente partiram, permaneci sozinha na sala, encarando a fotografia emoldurada na parede. A inauguração da clínica, 7 anos atrás. Leonardo e eu, sorridentes, cortando a fita vermelha. Henrique ao nosso lado, mais jovem e entusiasmado. Uma equipe pequena, mas dedicada, pronta para revolucionar a dermatologia em Salvador. Retirei o quadro da parede e o coloquei dentro de uma gaveta. Aquela versão da minha vida tinha acabado. Era hora de construir algo novo a partir das ruínas. O sol nascia quando finalmente cheguei à casa de minha mãe. Mateus dormia profundamente, abraçado ao velho urso de pelúcia que mantínhamos no quarto de hóspedes. Deitei-me ao lado dele, sem tirar as roupas amassadas do dia anterior, e finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não de tristeza ou desespero, mas de exaustão e alívio. 3 dias se passaram em um ritmo febril de reuniões, depoimentos e reorganização. Na clínica, a notícia da prisão de Leonardo e do esquema de espionagem vazou rapidamente, gerando comoção entre funcionários e pacientes. Alguns cancelaram procedimentos, temendo que seus dados também tivessem sido comprometidos. Outros ligaram oferecendo apoio. A imprensa local tentou contato diversas vezes, ávida por detalhes do escândalo que envolvia uma das clínicas mais prestigiadas da cidade. Decidi enfrentar a situação de frente. Convoquei uma reunião com todos os funcionários do pessoal da limpeza aos médicos associados. Não vou mentir para vocês, comecei, a voz mais firme do que me sentia por dentro. Passamos por uma traição que afetou não apenas a mim pessoalmente, mas a todos nós profissionalmente. Leonardo Tavares não representa mais esta clínica. Sei que muitos de vocês foram contratados por ele, trabalharam diretamente com ele por anos. Sei também que a confiança foi quebrada. Quem quiser se desligar será compreendido e receberá todos os seus direitos. Quem decidir ficar precisa saber. Vamos reconstruir este lugar melhor e mais forte. Para minha surpresa, ninguém pediu demissão naquele dia. Júlia Neves, nossa pediatra, foi a primeira a se pronunciar. Trabalhamos para a clínica, doutora Fernanda, não para Leonardo. Sempre foi a sua visão que nos inspirou, mesmo quando ele assinava os cheques. O apoio me emocionou, mas sabia que não seria suficiente. A crise financeira era real. Quase 40% de nossos recursos tinham desaparecido. Pacientes VIP telefonavam diariamente, preocupados com a confidencialidade de seus dados. Fornecedores hesitavam em renovar contratos. Foi Gustavo quem sugeriu uma estratégia ousada. Você precisa transformar essa crise em oportunidade, redesenhar completamente a clínica, nova marca, novos protocolos, nova abordagem. Isso custaria uma fortuna que não temos mais, argumentei. Não necessariamente. Tenho alguns contatos no mundo do marketing que adorariam trabalhar em um case de reposicionamento como este. E quanto aos protocolos, você sempre foi o cérebro por trás deles, não, Leonardo? A ideia começou a ganhar forma. Em vez de tentar salvar os destroços da antiga clínica, por que não construir algo inteiramente novo? Algo que refletisse meus valores, não contaminado pelas mentiras de Leonardo. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha da casa de minha mãe, desenhei o esqueleto do novo negócio enquanto Mateus fazia sua lição de casa. Ele ergueu os olhos do caderno
observando-me com aquela mistura de inocência e sabedoria que só as crianças possuem. Mãe, vamos ficar bem, né? Interrompi o que estava fazendo e segurei suas mãozinhas. Vamos, meu amor. Diferentes, mas bem. Não vou mais ver o papai? A pergunta me atingiu como um soco. Por mais monstruoso que Leonardo tivesse sido comigo, ele ainda era o pai de Mateus. Um pai que, até onde sabia, nunca tinha sido negligente ou cruel com o filho. Seu pai cometeu erros graves, Mateus. Erros que têm consequências. Ele vai ficar longe por um tempo, mas isso não significa que você não possa vê-lo se quiser. Ele considerou minha resposta por um momento, a testa franzida em concentração. Quero sim, mesmo ele sendo mau. Ele não foi mal com você, foi? Não, mas foi com você. E isso também dói em mim. Abracei meu pequeno filósofo, maravilhada com sua capacidade de compreender nuances que muitos adultos não conseguiam. Uma semana depois da prisão de Leonardo, recebi uma ligação inesperada. Antônio Vasconcelos, nosso gerente de banco. Doutora Fernanda, temos uma situação peculiar. A transferência para as Ilhas Cayman, aquela que conseguimos bloquear, acabamos de receber uma ordem judicial para liberá-la. Como assim? Isso é impossível. Leonardo está preso preventivamente. A ordem não veio do senhor Leonardo, mas da juíza Fernanda Alvarez, da 4ª Vara Empresarial. Algo sobre a transferência ser parte legítima de uma negociação comercial prévia. Meu coração gelou. Leonardo estava movendo suas peças de dentro da prisão. Liguei imediatamente para Gustavo, que ficou tão perplexo quanto eu. A juíza Alvarez não atua em casos criminais. Como ela conseguiu interferir nisso? Não sei, mas temos que agir rápido. Leonardo tem conexões na comunidade jurídica que não conhecemos. Corremos ao fórum e descobrimos que a ordem judicial era autêntica, mas baseada em documentos falsificados. Um suposto contrato de compra e venda internacional, assinado por mim e por Leonardo meses atrás. Novamente, minha assinatura havia sido forjada. Precisamos de uma contraordem imediatamente. Gustavo exigiu ao juiz Mascarenhas, nosso aliado desde o início. Já providenciei e vou comunicar ao Conselho Nacional de Justiça sobre esta intervenção irregular da juíza Alvarez. Isso cheira a tráfico de influência. Enquanto lutávamos nos tribunais, outra batalha se desenrolava nos bastidores empresariais. A Dermasquim, ao perceber que sua fonte de informações privilegiadas estava comprometida, lançou uma agressiva campanha de marketing, oferecendo descontos significativos para pacientes que migrassem da nossa clínica para as deles. Estão tentando nos dar o golpe final, constatou Henrique, mostrando-me os anúncios nas redes sociais. Sabem que estamos vulneráveis financeiramente e querem nos arrastar para a falência antes que possamos reagir. Foi nesse momento de pressão extrema que tive minha epifania. Reunindo toda a equipe, apresentei o plano que havia maturado nas últimas noites insones. Vamos abrir o jogo completamente. Vamos contar aos nossos pacientes, à imprensa, ao mercado, exatamente o que aconteceu, como fomos vítimas de espionagem industrial, como reagimos e como estamos renascendo das cinzas. A proposta foi recebida com olhares preocupados. Expor nossas fragilidades? Contar abertamente sobre traição e fraude? Era arriscado demais. Pensem bem, continuei. O que a Dermasquim e outros concorrentes menos éticos temem mais que tudo? Transparência. Luz sobre suas práticas questionáveis. Vamos transformar nossa maior crise em nosso maior diferencial. Honestidade radical. Foi assim que nasceu o projeto Pele Nova, um reposicionamento completo da clínica que transformava nossa história de traição em um caso de superação e inovação ética. Em vez de esconder o escândalo, incorporamos suas lições em nosso novo modelo de negócio. Contratamos uma auditoria independente para revisar todos os nossos protocolos e processos. Implementamos um sistema de compartilhamento parcial de propriedade intelectual. Se nossos concorrentes queriam copiar, agora poderiam fazer legalmente, pagando royalties justos. Criamos um código de ética empresarial que ia muito além das exigências do Conselho de Medicina. A imprensa, que antes buscava apenas o lado sórdido da história, agora nos procurava como exemplo de reinvenção corporativa.
Fui convidada para dar palestras sobre ética empresarial e resiliência. Pacientes que haviam cancelado seus procedimentos começaram a retornar, atraídos pela abordagem transparente. 3 meses após a prisão de Leonardo, a clínica, agora oficialmente renomeada como Instituto Resende de Medicina Dermatológica, não apenas sobrevivia, mas crescia a um ritmo surpreendente. Contratamos 2 novos dermatologistas, lançamos uma linha própria de produtos, iniciamos um projeto social de tratamentos gratuitos em comunidades carentes. Em casa, Mateus começava a se adaptar à nova realidade. Visitava o pai na prisão uma vez por mês, sempre acompanhado por uma psicóloga infantil. Nas primeiras visitas, voltava quieto, introspectivo. Com o tempo, passou a separar a figura paterna dos crimes cometidos. Uma distinção que eu mesma lutava para fazer. Quanto a mim, mergulhei no trabalho não como fuga, mas como reconstrução. Redescobri o amor pela dermatologia que havia sido ofuscado pelos anos de gestão compartilhada com Leonardo. Voltei a atender mais pacientes pessoalmente, a pesquisar novos tratamentos, a me envolver em cada aspecto da clínica. Numa tarde de quarta-feira, recebi uma visita surpresa na clínica. Antônio Vasconcelos, o gerente do banco que havia nos ajudado a bloquear as transferências fraudulentas. Doutora Fernanda, vim pessoalmente trazer uma notícia que acredito ser do seu interesse. Ofereci-lhe um café e nos sentamos na sala de reuniões recém-reformada, com suas paredes em tons suaves de verde-água. Nenhum vestígio do azul corporativo que Leonardo tanto insistira em manter. Localizamos parte dos recursos que seu ex-marido havia transferido antes de começarmos a monitorar as contas. Estavam em um banco nas Bahamas, não nas Ilhas Cayman como imaginávamos. Meu coração disparou. E conseguiram recuperar? Sim, o processo de repatriação já foi concluído. A quantia já está disponível em sua conta empresarial. Ele deslizou um extrato sobre a mesa. O valor era significativo, quase 30% do que havíamos perdido. Não resolvia todos os problemas financeiros, mas representava um alívio considerável e, mais importante, uma vitória simbólica. Há mais uma coisa, Antônio continuou hesitante. Encontramos registros de outras transferências anteriores ao período que investigamos inicialmente. Transferências para uma conta em nome de Mateus. Franzi a testa confusa. Mateus, meu filho? Sim. Aparentemente, seu ex-marido vinha depositando valores mensais em uma conta poupança no nome dele. Valores pequenos, mas constantes. A conta nunca foi movimentada. Um fundo para a educação de Mateus? Uma tentativa de Leonardo de garantir o futuro do filho, mesmo enquanto traía a mim e a empresa? Ou apenas mais uma fachada para esconder dinheiro? Independentemente da motivação, aquele dinheiro pertencia legitimamente ao meu filho. Decidi deixá-lo intocado, crescendo com juros, até que Mateus atingisse a maioridade. Seria sua herança, não contaminada pela minha mágoa ou pelo crime do pai, apenas um recurso para que construísse seu próprio caminho quando chegasse o momento. Naquela noite, ao arrumar Mateus para dormir, olhei profundamente nos olhos dele, os mesmos olhos azuis que haviam me alertado sobre a traição naquela noite fatídica 3 meses atrás. Sabe, meu amor, às vezes as piores tempestades trazem as melhores mudanças. Ele sorriu, aquele sorriso infantil que me lembrava que, apesar de tudo, algo genuinamente bom havia resultado de meu casamento com Leonardo. Como o que aconteceu com a gente? Exatamente. Às vezes precisamos perder algo que achávamos importante para descobrir o que realmente importa. E o que realmente importa, mãe? Acariciei seus cabelos castanhos, idênticos aos meus. A verdade, Mateus. Sempre a verdade. E as pessoas que permanecem ao nosso lado quando ela vem à tona. O julgamento de Leonardo foi marcado para uma quarta-feira chuvosa, 6 meses após sua prisão. Naquela manhã, observei meu reflexo no espelho enquanto prendia o colar de safiras ao redor do pescoço. Aquelas pedras que quase partiram com ele agora simbolizavam minha resiliência. Optei por um terno cinza chumbo austero, maquiagem discreta, cabelo preso em um coque baixo. Queria que minha aparência refletisse exatamente o que eu era agora. Uma mulher forte, centrada,
que não precisava chamar atenção para ser respeitada. Tem certeza que quer ir, filha? Perguntou minha mãe, parada na porta do quarto que agora dividíamos em sua casa, enquanto finalizávamos a reforma do nosso novo apartamento. Gustavo disse que sua presença não é obrigatória hoje. Preciso olhar nos olhos dele, mãe. Uma última vez? Ela assentiu, compreensiva. Dona Ivone, com sua sabedoria de professora aposentada, entendia o poder catártico do confronto final. Deixei Mateus na escola, como em qualquer dia normal, com a promessa de que jantaríamos sua comida favorita à noite. Ele sabia, vagamente, que seria um dia importante, mas concordamos em manter sua rotina inalterada. A psicóloga infantil que o acompanhava desde a separação enfatizou a importância de estabilidade em meio ao caos. O fórum estava abarrotado quando cheguei. Jornalistas locais, curiosos e até alguns pacientes da clínica se aglomeravam nos corredores, tentando garantir um lugar na sala de audiências. O caso havia ganhado notoriedade além do que imaginei, não apenas pela traição conjugal e pela fraude empresarial, mas pelo ângulo da espionagem industrial que capturou a imaginação pública. Gustavo me esperava na entrada, pasta de documentos debaixo do braço, expressão grave no rosto habitualmente jovial. Preparada? Perguntou, apertando meu ombro em solidariedade. Tanto quanto posso estar. Seguimos por um corredor lateral, evitando o grosso da multidão. Mesmo assim, flashes dispararam quando passei. Uma repórter mais ousada tentou enfiar um microfone em minha direção. Doutora Fernanda, como se sente ao enfrentar o homem que... Gustavo a interrompeu com um gesto firme, sem declarações até o final da audiência. Na sala, acomodei-me na primeira fileira, atrás da mesa da acusação. O promotor, Dr. Marcelo Baptista, já organizava suas anotações. Cumprimentou-me com um aceno respeitoso. Nos últimos meses, tínhamos passado horas juntos, preparando o caso, revisando provas, ensaiando meu depoimento. Ele já chegou. Perguntei a Gustavo em voz baixa. Vão trazê-lo a qualquer momento. Lembre-se do que combinamos. Mantenha contato visual mínimo. Responda apenas o necessário, sem emoção excessiva. Mais fácil falar que fazer. Quando as portas laterais se abriram e os oficiais de justiça conduziram Leonardo para dentro, senti uma onda de sensações contraditórias me invadir. 6 meses de prisão preventiva haviam deixado marcas visíveis. Estava mais magro, com o cabelo grisalho nas têmporas mais pronunciado, olheiras profundas. Usava um terno que reconheci imediatamente. Eu mesma havia escolhido para seu aniversário de 40 anos, 2 anos atrás. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Vi surpresa em seus olhos ao notar o colar de safiras em meu pescoço. Desviei rapidamente, concentrando-me em minha respiração como a terapeuta havia me ensinado. Inspirar, contar até 4, expirar lentamente. A juíza Carmen Rocha entrou e a sessão foi aberta. Procedimentos preliminares, leitura das acusações, manifestações iniciais da promotoria e da defesa. Observei o advogado de Leonardo, doutor Paulo Monteiro, manobrando argumentos com habilidade impressionante, tentando caracterizar tudo como simples desentendimento societário levado ao extremo pela parte lesada emocionalmente. Eu, quando fui chamada para depor, senti as pernas trêmulas ao caminhar até a tribuna. Prestei juramento com a voz mais firme que consegui reunir. E então comecei a falar, não apenas para a juíza ou para o tribunal, mas para mim mesma, reafirmando em voz alta a verdade que tinha custado tanto a descobrir. Narrei cronologicamente os eventos, o aviso de Mateus, as descobertas no celular, as transferências bancárias, a falsificação de documentos, o esquema com a Dermaskin, a tentativa de fuga com nosso filho. Respondi às perguntas do promotor com precisão cirúrgica. Quando a defesa teve sua vez, Dr. Monteiro tentou me desestabilizar. A senhora não estaria talvez exagerando os fatos devido à mágoa da traição conjugal, transformando uma simples infidelidade em conspiração criminosa? Respirei fundo antes de responder. As provas falam por si. Extratos bancários não mentem. Falsificações de assinatura não são interpretações emocionais. Documentos da nossa clínica encontrados no apartamento da amante de meu ex-marido não são produto da minha imaginação.
E quanto ao alegado sequestro do menor Mateus, não seria apenas um pai buscando o filho na escola, como fez centenas de vezes antes? Um pai com passagens compradas para fora do país, malas prontas e joias da família escondidas no apartamento da amante? Um pai que nunca buscava o filho naquele horário, sem me avisar, no exato dia em que descobrimos suas fraudes? O senhor realmente quer que o tribunal acredite nessa coincidência? Vi Leonardo se remexer na cadeira, sussurrando algo para seu advogado. Dr. Monteiro mudou de tática. A senhora mencionou que possui hoje controle total da clínica anteriormente compartilhada com o réu. Não seria este processo uma forma conveniente de eliminar um sócio e assumir um negócio lucrativo sozinha? A insinuação me enfureceu, mas mantive a compostura. Quando seu cliente foi preso, a clínica estava à beira da falência, devido aos desvios financeiros que ele promoveu. O que temos hoje é uma empresa completamente reestruturada, com novo nome, nova sede e novo modelo de negócio. Não eliminei um sócio. Sobrevivi à destruição que ele causou. Após mais algumas tentativas frustradas de me desestabilizar, fui dispensada. Voltando ao meu lugar, notei Leonardo me encarando, uma mistura de raiva e algo que parecia quase admiração em seu olhar. Ignorei-o, concentrando-me em Gustavo, que apertou minha mão discretamente em aprovação. A próxima testemunha foi uma surpresa para todos. Sabrina Muniz, escoltada da prisão onde aguardava seu próprio julgamento. Como parte de seu acordo de delação premiada, ela testemunharia contra Leonardo. Estava irreconhecível, o rosto sem maquiagem, o cabelo sem os reflexos dourados, vestindo um conjunto cinza simples fornecido pelo sistema prisional. Seu depoimento foi devastador. Revelou detalhes que nem mesmo eu conhecia. Como Leonardo havia planejado a fuga por quase um ano. Como tinham discutido diferentes cenários para garantir que eu jamais os encontrasse. Como ele pretendia abandonar inicialmente até mesmo Mateus, mudando de ideia apenas quando percebeu que a guarda do filho poderia lhe dar acesso a qualquer herança futura que eu deixasse para a criança. Ele dizia que era um plano perfeito, relatou Sabrina, evitando olhar para Leonardo. Fernanda viajaria para o congresso em Brasília. Nós embarcaríamos para as Ilhas Cayman. E quando ela voltasse, encontraria as contas vazias e a clínica comprometida. Ele chegou a calcular quanto tempo levaria até ela recuperar alguma estabilidade financeira. Estimou entre 5 e 7 anos. A frieza do cálculo me deixou nauseada. Não era apenas uma traição impulsiva, mas um plano meticuloso para me destruir profissionalmente e financeiramente. O momento mais impactante veio quando o promotor questionou Sabrina sobre a Dermaskin. A senhorita confirma que trabalhava como informante para a concorrência? Sim, admitiu, agora visivelmente desconfortável. Fui contratada inicialmente apenas para obter informações básicas. Depois, quando iniciei o relacionamento com o Dr. Leonardo, perceberam o potencial e aumentaram significativamente minha remuneração. E o réu tinha conhecimento dessa conexão com a concorrência? No início, não. Quando descobriu, uns 6 meses depois, ficou furioso. Ela fez uma pausa, mordendo o lábio inferior. Mas então percebeu que poderia lucrar muito mais se participasse ativamente. Foi ideia dele criar a empresa fantasma para triangular os pagamentos da Dermaskin, tornando-os mais difíceis de rastrear. Vi Leonardo se contorcer na cadeira, o rosto vermelho de fúria. Seu advogado tentou intervir, alegando que Sabrina estava inventando histórias para obter benefícios em sua própria sentença. Mas a juíza permitiu que o depoimento continuasse. Quando Sabrina foi questionada sobre o plano para as Ilhas Cayman, ela hesitou, lançando um olhar nervoso na minha direção. Havia um plano B, caso Fernanda descobrisse antes da viagem. A sala mergulhou em silêncio. Que plano seria esse? Indagou o promotor. Leonardo disse que, se necessário, providenciaria para que ela tivesse um acidente, algo que parecesse natural. Ele é médico, conhece substâncias que não deixam rastros. Um murmúrio percorreu a sala. A juíza bateu o martelo, exigindo ordem. Senti Gustavo segurar meu braço, temendo minha reação. Mas, estranhamente, permaneci calma. Talvez porque, em algum nível,
Sempre suspeitei que a traição de Leonardo fosse mais profunda do que conseguia imaginar. Durante o intervalo, refugiei-me numa sala reservada, recusando até mesmo a companhia de Gustavo. Precisava daqueles minutos para processar o que tinha ouvido. Meu ex-marido não apenas planejara me roubar, mas considerara me matar caso fosse necessário. O homem que dormira ao meu lado por 12 anos, que segurava minha mão durante o parto de Mateus, que jurou amor eterno diante de nossas famílias, esse homem havia calculado friamente a possibilidade de acabar com minha vida. Quando a audiência foi retomada, Leonardo finalmente teve sua chance de depor. Estava mais composto, claramente instruído por seu advogado durante o intervalo. Negou categoricamente as acusações mais graves, admitindo apenas a infidelidade conjugal e alguns erros de julgamento nos negócios. Jamais planejei ferir Fernanda, afirmou, olhando diretamente para mim pela primeira vez. Tudo que fiz foi movido por uma crise pessoal, um momento de fraqueza. Nunca houve plano de fuga permanente, apenas uma viagem temporária para reorganizar minhas ideias. A explicação era tão absurda que quase ri. Uma viagem temporária com todo o nosso dinheiro, documentos falsificados e joias de família? E quanto à acusação da senhora Sabrina Muniz sobre um suposto plano B envolvendo um acidente para sua ex-esposa? Perguntou o promotor. Completamente fabricado, respondeu Leonardo sem hesitar. Sabrina está obviamente disposta a dizer qualquer coisa para reduzir sua própria pena. Jamais cogitei ferir Fernanda. Como médico, jurei preservar vidas, não destruí-las. Como médico, a hipocrisia da afirmação era quase poética. O mesmo juramento profissional que ele invocava agora não o impedira de planejar meticulosamente minha ruína. O julgamento prosseguiu com testemunhas técnicas, peritos bancários confirmando as transferências fraudulentas, o oficial do cartório relatando a falsificação identificada, funcionários da clínica descrevendo comportamentos suspeitos nos meses anteriores à descoberta. Ao final do dia, quando a juíza anunciou que o veredicto seria proferido na sessão seguinte, senti um misto de exaustão e alívio. Independentemente da sentença, aquele capítulo estava quase encerrado. Leonardo seria condenado. As provas eram esmagadoras. A única questão era a severidade da pena. No saguão do tribunal, jornalistas novamente tentaram me abordar. Desta vez, Gustavo sugeriu que eu falasse brevemente. Uma declaração curta pode ser terapêutica e ajudará na imagem pública do Instituto Resende. Concordei, parando diante dos microfones e câmeras. Agradeço o interesse, mas peço respeito à privacidade da minha família, especialmente do meu filho de 8 anos, que é completamente inocente nesta situação, comecei. O que aconteceu foi uma traição em múltiplos níveis, conjugal, profissional, financeira e ética. Mas não permitirei que isso defina meu futuro ou o futuro do Instituto Resende de Medicina Dermatológica. Continuaremos prestando atendimento de excelência a nossos pacientes, agora com um compromisso ainda mais forte com a transparência e a integridade. Uma repórter gritou. A senhora consegue perdoar seu ex-marido? A pergunta me pegou desprevenida. Hesitei, procurando as palavras certas. Perdão é um processo, não um evento, respondi finalmente. Hoje meu foco está na reconstrução, não no ressentimento. É o que devo a meu filho e a mim mesma. Outra voz na multidão. E quanto a Sabrina Muniz? Acredita no depoimento dela sobre o plano B? Senti Gustavo tenso ao meu lado, preocupado com minha resposta a essa pergunta potencialmente explosiva. Não cabe a mim julgar a veracidade específica de cada declaração. As evidências falam por si. O sistema judicial fará seu trabalho e confio nesse processo. Diplomática, evitando polêmicas adicionais que poderiam comprometer o caso ou traumatizar ainda mais Mateus quando inevitavelmente visse as notícias. Ao deixar o fórum, uma figura familiar se destacou entre os presentes. Henrique, meu sócio, aguardava discretamente num canto do saguão. Aproximou-se quando me viu, oferecendo um abraço reconfortante. Como está se sentindo? Perguntou genuinamente preocupado, como alguém que acabou de atravessar um campo minado e surpreendentemente saiu inteira. Ele sorriu compreensivo. Conseguimos uma vitória importante hoje. Na verdade, várias, concordei. A clínica está estabilizada, novos pacientes chegando todos os dias.
E aquela proposta da linha de dermocosméticos parece promissora. Henrique sempre admirou minha capacidade de compartimentalizar, de separar questões pessoais e profissionais, mesmo nos momentos mais difíceis. Era um traço que, ironicamente, eu havia aperfeiçoado durante os anos com Leonardo, equilibrando carreira, maternidade e um casamento que agora percebia ter sido uma fachada elaborada. No carro, a caminho da escola de Mateus, permiti que as lágrimas finalmente viessem, não de tristeza ou raiva, mas de libertação. Chorei silenciosamente, lembrando-me da mulher confiante e apaixonada que fui um dia, da ingenuidade perdida, da dor da traição. Mas também chorei pela mulher que estava emergindo das cinzas, mais forte, mais sábia, mais autêntica. Quando estacionei em frente à escola, sequei as lágrimas e recompus a maquiagem no espelho retrovisor. Mateus não precisava ver os vestígios de minha catarse privada. Para ele, eu seria apenas a mãe sorridente de sempre, pronta para ouvir sobre seu dia, ajudá-lo com a lição de casa, preparar seu jantar favorito. Ele correu em minha direção ao me ver, mochila balançando nas costas, aquele sorriso inocente iluminando seu rosto. Abracei-o com força, inspirando o cheiro de lápis de cor e sabonete infantil. "Como foi seu dia, mãe?" perguntou, virando o rosto para cima. "Difícil, mas necessário", respondi honestamente. "E o seu?" "Ganhei uma estrela dourada na redação. Escrevi sobre super-heróis da vida real." "É mesmo? E quem são esses super-heróis?" "Pessoas normais que fazem coisas extraordinárias quando enfrentam desafios", respondeu com uma seriedade adorável. "Coloquei você como exemplo principal." O nó que se formou em minha garganta naquele momento continha mais emoção do que tudo que sentira no tribunal. Era a validação mais pura, vinda da pessoa mais importante em minha vida. "Obrigada, meu amor", sussurrei, beijando sua testa. "Isso significa muito para mim." Naquela noite, depois de colocá-lo para dormir, sentei-me na varanda do apartamento de minha mãe, observando as luzes de Salvador cintilarem contra o céu escuro. O colar de safiras ainda ao redor do meu pescoço capturava os reflexos, lançando pequenos arco-íris nas paredes. Amanhã ouviria a sentença de Leonardo. Depois, haveria ainda o processo contra a Dermaskin, as negociações para recuperar mais do dinheiro desviado, a finalização da reforma do nosso novo apartamento. O caminho seria longo, mas pela primeira vez em meses, senti-me completamente em paz com a direção que tomava. O sussurro corajoso de meu filho naquela noite fatídica havia desencadeado um furacão que destruiu a vida que eu conhecia. Mas das ruínas, estava construindo algo mais autêntico, mais forte e inteiramente meu. O veredicto foi anunciado numa manhã ensolarada típica de Salvador. O tribunal estava ainda mais lotado que no dia anterior. A história havia capturado a imaginação do público, transformando-se num desses dramas reais que fascinam as pessoas por combinarem traição, dinheiro e poder. Mantive-me ereta na cadeira, as mãos cruzadas sobre o colo, enquanto a juíza Carmen Rocha entrava na sala, com sua postura imponente. Após a análise minuciosa das evidências apresentadas, começou ela com voz firme. "Este tribunal considera o réu Leonardo Tavares culpado das acusações de estelionato, falsificação de documentos, apropriação indébita, evasão de divisas e tentativa de extorsão mediante sequestro." Um burburinho percorreu a sala. Continuei imóvel, observando Leonardo empalidecer à medida que a juíza detalhava cada ponto da sentença. O réu é condenado a 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, mais indenização por danos materiais e morais à parte lesada. 12 anos. Um por cada ano de nosso casamento. A simetria não passou despercebida. Quando a sessão foi encerrada, evitei o olhar de Leonardo enquanto ele era conduzido para fora. Aquele homem que agora vestia o uniforme cinza da penitenciária era um estranho para mim. Alguém que apenas se parecia com o homem que um dia amei. Na saída do tribunal, Gustavo me orientou sobre os próximos passos legais. A indenização por danos seria difícil de receber integralmente, pois a maior parte do dinheiro desviado já tinha sido gasto ou estava em paraísos fiscais de difícil acesso. Ainda assim, o bloqueio judicial dos bens remanescentes
garantiria pelo menos uma compensação parcial. E o processo contra a Dermaskin? Perguntei enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento. Complexo, mas promissor. As declarações de Sabrina fortalecem muito nosso caso. Espero iniciar as audiências em 2 meses. Aquela noite, organizei uma pequena reunião em casa. Não para celebrar a condenação de Leonardo, mas para agradecer às pessoas que estiveram ao meu lado durante todo o processo. Minha mãe, Dona Ivone, preparou sua tradicional moqueca de camarão. Henrique trouxe uma garrafa do vinho tinto, que ele sabia ser meu favorito. Gustavo veio acompanhado de sua esposa, Amanda, que se tornaram uma amiga valiosa nos últimos meses. Mateus convidou seu melhor amigo da escola, João Pedro, para uma sessão de videogame no quarto. Enquanto os adultos conversavam na varanda com vista para o mar, observei aquele pequeno círculo de pessoas que compunham meu sistema de apoio. Nenhum deles estava presente no dia do meu casamento com Leonardo. Eram conexões que construí por conta própria, não herdadas de minha vida anterior. Havia algo poderoso nessa constatação. Um brinde, propôs Henrique erguendo sua taça. A mulher mais resiliente que conheço. A Fernanda, concordou minha mãe, que me mostrou o significado de verdadeira força. A reconstrução, completei emocionada. E a todos vocês que tornaram isso possível. 2 meses depois daquela noite, mudamos finalmente para nosso novo apartamento, menor que o anterior, mas infinitamente mais acolhedor. Localizado no bairro da Graça, tinha uma vista parcial para o mar e ficava a 10 minutos da nova sede do Instituto Resende. Mateus adorou seu quarto decorado com tema espacial, cumprindo uma promessa que fiz durante nossos dias mais difíceis. A mudança foi mais que física. Representou um marco emocional. Cada objeto que desempacotei havia passado por um filtro rigoroso. Mantive apenas o que trazia memórias positivas ou função prática, descartando tudo associado à dor do passado. Os únicos itens que preservei da vida com Leonardo foram presentes para Mateus e fotografias dele com o filho, cuidadosamente separadas em um álbum que guardei no quarto do menino, respeitando seu direito às próprias memórias. O Instituto Resende florescia sob a nova direção. Contratamos 2 dermatologistas jovens e talentosos, ampliamos o departamento de pesquisa e implementamos um programa de responsabilidade social que oferecia tratamentos gratuitos em comunidades carentes. Nossa reputação, temporariamente abalada pelo escândalo, não apenas se recuperou, mas fortaleceu-se, fundamentada agora em valores de transparência e ética. Em uma manhã de segunda-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Paulo Fontoura, o delegado que investigara o caso inicialmente. Doutora Fernanda, tenho novidades que podem ser do seu interesse. Podemos nos encontrar ainda hoje? 2 horas depois, sentei-me diante dele em seu escritório na Delegacia de Crimes Financeiros. O cheiro de café forte impregnava o ambiente repleto de arquivos e computadores antigos. Recebemos informações de uma fonte internacional, explicou ele, folheando uma pasta. Parte do dinheiro desviado pelo seu ex-marido foi rastreado em uma conta nas Ilhas Virgens Britânicas. Conseguimos o bloqueio judicial e iniciamos o processo de repatriação. A notícia era surpreendentemente boa, mas o tom grave do delegado sugeria que havia mais. Qual o valor aproximado? Perguntei. Cerca de 1,8 milhão de reais. Mas há uma complicação. Ele hesitou, ajustando os óculos. A conta não está no nome de Leonardo ou Sabrina. De quem, então? De uma empresa chamada Tavares Medical Consulting, cujo único acionista é... Ele fez uma pausa dramática. Antônio Vasconcelos. Meu estômago afundou. Antônio, o gerente do banco que nos ajudara a bloquear as transferências iniciais, que parecera tão solidário, era parte da conspiração. A traição se estendia ainda mais do que eu imaginara. Mas ele foi quem nos alertou sobre as transferências suspeitas, argumentei confusa. Aparentemente, uma estratégia para desviar suspeitas. Bloqueou algumas transferências para parecer confiável, enquanto facilitava outras por canais alternativos. É um golpe sofisticado que temos visto com mais frequência. Saí da delegacia atordoada com esta nova revelação. Pensei em todos os momentos em que Antônio expressara sua solidariedade, oferecera conselhos financeiros, até mesmo trazido pessoalmente documentos para facilitar minha vida.
Quantas dessas gentilezas eram, na verdade, manobras para monitorar minhas ações ou obter informações? Liguei para Gustavo imediatamente, que ficou tão chocado quanto eu. Isso explica como Leonardo conseguiu mover dinheiro mesmo após o bloqueio inicial das contas, concluiu. Temos um novo alvo no processo. O desdobramento levou a uma investigação mais ampla do sistema bancário, revelando um esquema complexo de lavagem de dinheiro que se estendia além do caso de Leonardo. Antônio foi preso preventivamente uma semana depois, junto com 2 outros funcionários do banco. Esta descoberta, embora perturbadora, trazia uma consequência positiva. Com o dinheiro recuperado, poderíamos finalmente completar o processo de reestruturação da clínica, implementar todos os projetos que tínhamos adiado por restrições orçamentárias. Era como se o universo conspirasse para fechar esse capítulo definitivamente, permitindo um recomeço total. Na mesma semana, veio a notícia da liquidação judicial da Dermaskin, nossa antiga concorrente. Após o escândalo de espionagem industrial, perderam credibilidade no mercado e enfrentaram processos de diversos ex-funcionários e pacientes. Henrique sugeriu que considerássemos adquirir parte de sua estrutura física e equipamentos a preço reduzido. Seria uma expansão estratégica, argumentou durante nossa reunião semanal. Podemos transformar o espaço em uma filial voltada exclusivamente para procedimentos estéticos, mantendo a sede atual focada em dermatologia clínica. A proposta fazia sentido, mas algo me incomodava. Não quero construir nada sobre as ruínas deixadas por Leonardo, nem mesmo indiretamente. Entendo seu ponto, respondeu Henrique, respeitoso como sempre. Mas pense nisso como uma forma de justiça poética. Transformar um espaço usado para prejudicá-la em algo que beneficia pacientes e cria novos empregos. Refleti sobre suas palavras nos dias seguintes, pesando os prós e contras não apenas do ponto de vista empresarial, mas também emocional. Seria este mais um passo no processo de cura ou uma forma velada de me manter conectada ao passado? Foi Mateus, com sua sabedoria infantil desconcertante, quem me ajudou a decidir. Numa noite, enquanto jantávamos, comentei vagamente sobre a possibilidade de expandir a clínica para um novo local. Como aquela história do feijão mágico? Perguntou ele, entre uma garfada e outra de macarrão. Como assim? A professora contou que às vezes precisamos plantar coisas boas onde antes havia coisas ruins. Tipo o João, que jogou o feijão na terra perto da casa dele e cresceu aquele pé gigante. Ri da comparação inesperada. Acho que é exatamente isso. Plantar algo bom onde antes havia algo ruim. Decidimos avançar com a aquisição. 3 meses de reforma depois, inauguramos a Espaço Renascer, uma clínica de procedimentos estéticos que mantinha os elevados padrões éticos do Instituto Resende, mas com uma abordagem mais acessível, democratizando tratamentos antes restritos a uma elite econômica. No dia da inauguração, enquanto cortava a fita simbólica ao lado de Henrique e da equipe médica, notei um rosto familiar entre os convidados, a juíza Carmen Rocha, que presidira o julgamento de Leonardo. Ela me cumprimentou discretamente após a cerimônia. Impressionante o que a senhora construiu a partir de circunstâncias tão adversas, comentou com genuína admiração. Acompanho sua trajetória com interesse. Obrigada, Excelência. Cada desafio foi um aprendizado. Tenho uma filha de 17 anos interessada em medicina, continuou ela, surpreendendo-me com o tom pessoal. Gostaria de saber se o Instituto oferece programas de mentoria para jovens estudantes. Ainda não oficialmente, mas é uma excelente ideia. Sorri, percebendo uma oportunidade. Na verdade, poderíamos desenvolver algo assim como parte de nossa responsabilidade social. Nasceu ali o programa Novos Caminhos, uma iniciativa de mentoria que conectava estudantes de medicina, principalmente de comunidades menos privilegiadas, com profissionais estabelecidos. O projeto cresceu rapidamente, atraindo apoio de outras clínicas e hospitais da região. Em 2 anos, já havíamos orientado mais de 50 jovens, muitos dos quais conseguiram bolsas em universidades renomadas. 1 ano e meio após a condenação de Leonardo, recebi uma carta dele na prisão. Fiquei paralisada ao reconhecer a caligrafia no envelope. Por horas, deixei-a intocada sobre a mesa do meu escritório em casa, debatendo internamente se deveria abri-la
ou simplesmente destruí-la sem ler. Finalmente, num domingo à tarde, enquanto Mateus visitava minha mãe, criei coragem para confrontar aquelas palavras. A carta era surpreendentemente breve e direta. Fernanda, não espero seu perdão, nem acredito merecê-lo. Escrevo apenas para dizer que assumo completamente meus erros e as consequências deles. O tempo aqui me deu perspectiva sobre o estrago que causei. Sei, através das visitas de Mateus, que você reconstruiu sua vida admiravelmente. Não pretendo mais interferir nela de qualquer forma. Apenas peço que permita que nosso filho mantenha algum contato comigo, nos seus termos e condições. Leonardo. Não havia manipulações evidentes, súplicas dramáticas ou tentativas de minimizar seus atos. Apenas um reconhecimento tardio da realidade. Guardei a carta numa gaveta e nunca respondi diretamente. Mas nas semanas seguintes, permiti que Mateus visitasse o pai com maior frequência, sempre acompanhado pela psicóloga infantil, que reportava que os encontros pareciam genuinamente positivos para o menino. No segundo aniversário do Instituto Resende, organizamos um congresso de dermatologia que atraiu especialistas de todo o Brasil. Fui convidada a fazer o discurso de abertura, uma honra que refletia o respeito reconquistado na comunidade médica. Enquanto me preparava no camarim improvisado, Henrique bateu levemente na porta. Nervosa? Perguntou, estendendo-me uma xícara de chá de camomila. Um pouco, admiti, ajustando o colar de safiras que agora usava como uma espécie de amuleto em ocasiões importantes. Não esperava tanta repercussão. Você subestima o impacto de sua história, Fernanda. Não é apenas sobre dermatologia ou práticas empresariais. É sobre reinvenção, integridade, força. Suas palavras tocaram uma corda sensível. Durante 2 anos, concentrei-me tão intensamente na reconstrução prática, finanças, estrutura, reputação profissional, que raramente refletia sobre o significado mais amplo da minha jornada. Acho que em algum momento continuei pensativa, parei de me sentir como uma vítima e comecei a me ver como protagonista da minha própria história. E isso é exatamente o que inspira tantas pessoas, confirmou ele, com aquele sorriso gentil que se tornara um porto seguro nos momentos difíceis. Quando subi ao palco minutos depois, encarando uma plateia de quase 400 profissionais, senti uma serenidade inesperada. Não falei apenas sobre avanços dermatológicos ou gestão de clínicas médicas como previsto. Compartilhei também, pela primeira vez publicamente, os aprendizados pessoais que extraí do colapso de minha vida anterior. A medicina nos ensina que a pele tem uma capacidade incrível de regeneração. Concluí meu discurso. Feridas que parecem devastadoras eventualmente cicatrizam, deixando marcas que contam histórias de sobrevivência. Nós, seres humanos, temos essa mesma capacidade, não apenas de curar, mas de emergir das feridas mais profundas, com novos propósitos e compreensões. É essa resiliência que celebramos hoje, tanto em nossos pacientes quanto em nossas trajetórias profissionais. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Nos dias posteriores, recebi dezenas de mensagens de colegas médicos e pacientes, muitos compartilhando suas próprias histórias de superação. Percebi que, sem planejar, havia tocado em algo universal, a experiência humana de enfrentar traições, perdas e recomeços. Numa tarde de sábado, 2 meses após o congresso, levei Mateus ao parque da cidade para um piquenique. Enquanto ele corria com outras crianças na área de brinquedos, sentei-me sob a sombra de uma mangueira, observando a Baía de Todos os Santos ao longe, suas águas cintilando sob o sol tropical. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Henrique, enviando fotos dos últimos resultados da pesquisa que desenvolvíamos sobre um novo tratamento para vitíligo. Os dados eram promissores, superando nossas expectativas iniciais. Sorri, imaginando o impacto positivo que poderíamos ter na vida de tantos pacientes. Mateus voltou correndo, as bochechas coradas pelo esforço, olhos brilhando de excitação. Mãe, fiz um amigo novo. O nome dele é Miguel e a mãe dele também é médica. Que legal, meu amor. E onde eles estão? Ele apontou para uma mulher sentada em um banco próximo, conversando com um menino da idade dele. Aproximei-me para me apresentar.
e logo descobrimos várias coincidências. Ela era ginecologista, formada na mesma universidade que eu e recentemente divorciada após descobrir uma traição do marido. Como você conseguiu? Perguntou ela quando Mateus e Miguel se afastaram para brincar novamente. Reconstruir tudo, seguir em frente, não se amargurar? Ainda estou na fase de tentar não desabar na frente do meu filho. Refleti por um momento antes de responder, repassando mentalmente os 2 anos e meio desde aquela noite fatídica em que Mateus sussurrou a verdade que mudaria nossas vidas. Um passo de cada vez, respondi finalmente, e aceitando que algumas partes do processo são feias, dolorosas e necessárias. Não existe uma linha reta para a cura. Trocamos contatos e combinamos um café na semana seguinte. Enquanto voltávamos para casa, Mateus adormeceu no banco traseiro do carro, exausto da tarde de brincadeiras. Observando-o pelo retrovisor, seu rostinho relaxado no sono, senti uma onda de gratidão tão intensa que quase tirou meu fôlego. Aquele pequeno ser, com sua coragem instintiva de dizer a verdade naquela noite, não apenas evitou um desastre financeiro, ele inadvertidamente abriu caminho para uma versão mais autêntica e plena de mim mesma. Uma versão que não se definia por um relacionamento tóxico, por traições ou por expectativas alheias. Uma versão que construía seu próprio caminho, dia após dia, escolha após escolha. Estacionei em frente ao nosso prédio e gentilmente despertei Mateus. Chegamos, meu amor. Ele abriu os olhos lentamente, desorientado por um momento, então sorriu ao me reconhecer. Tive um sonho bom, mãe. É mesmo? Sobre o quê? Sobre nós. Estávamos voando, tipo super-heróis. Sorri, ajudando-o a sair do carro. E para onde estávamos voando? Ele considerou a pergunta com seriedade adorável, ajeitando a mochila nos ombros. Para o futuro, acho. Um lugar legal, cheio de luz. Peguei sua mão pequena na minha, sentindo o calor reconfortante de sua pele contra a minha palma. Sabe de uma coisa, Mateus? Acho que já estamos lá. Quando olho para trás e revejo os eventos que transformaram completamente minha vida, ainda sinto aquele calafrio percorrer minha espinha. Tudo começou com aquelas palavras sussurradas pelo meu filho de apenas 8 anos. Mãe, papai tem uma amante e vai fugir com ela, levando todo o dinheiro quando você for viajar amanhã. Palavras que destruíram o castelo de ilusões onde eu vivia, mas que também me libertaram de uma vida construída sobre mentiras. Naquele momento de choque, quando descobri as mensagens no celular de Leonardo, os planos de fuga para as Ilhas Cayman, as transferências bancárias que esvaziavam nossas contas, algo dentro de mim mudou para sempre. O instinto de sobrevivência falou mais alto que a dor da traição. Em vez de desabar, decidi agir. Com a ajuda de pessoas essenciais como meu amigo advogado Gustavo, meu sócio Henrique e minha mãe Dona Ivone, montei um plano para confrontar não apenas a infidelidade conjugal, mas uma conspiração criminosa que envolvia falsificação de documentos, desvio de dinheiro e até espionagem industrial. Leonardo não estava apenas me traindo com Sabrina. Eles estavam vendendo segredos da nossa clínica para concorrentes, planejando minha ruína profissional e financeira. O confronto no aeroporto, quando interceptei Leonardo tentando fugir com nosso filho, foi apenas o começo de uma batalha que se estenderia por tribunais, delegacias e salas de reuniões. A prisão de Leonardo e Sabrina representou uma vitória inicial, mas o caminho para reconstruir tudo o que perdi seria longo e árduo. Nos meses que se seguiram, enfrentei a realidade de uma clínica à beira da falência, contas esvaziadas, uma reputação profissional ameaçada e, acima de tudo, a responsabilidade de proteger meu filho dos traumas dessa situação devastadora. Cada dia era uma luta contra o desânimo, contra o impulso de sucumbir à amargura, contra a tentação de desistir. Mas da destruição veio a oportunidade de reconstrução. Transformei a antiga clínica no Instituto Resende de Medicina Dermatológica, implementando valores de transparência e ética que antes estavam apenas nas palavras, não nas ações. Criei novos protocolos, expandi nossos serviços, iniciei um programa social para atender comunidades carentes. Da crise financeira,
extraí lições valiosas sobre independência e resiliência econômica. O julgamento de Leonardo, resultando em uma sentença de 12 anos, ironicamente, um por cada ano de nosso casamento, trouxe um fechamento jurídico. Mas o verdadeiro encerramento desse capítulo veio de dentro, quando finalmente compreendi que aquela traição, por mais dolorosa que fosse, havia me libertado de uma vida inteira de mentiras ao lado de alguém que nunca realmente me amou. As revelações continuaram surgindo mesmo após a condenação. A descoberta do envolvimento de Antônio Vasconcelos, o gerente de banco que fingira nos ajudar enquanto participava do esquema, mostrou que a teia de traições era ainda mais complexa do que eu imaginava. Cada nova revelação doía, mas também confirmava que meu instinto de romper completamente com aquela vida anterior estava correto. A aquisição da estrutura física da falida Dermaskin, transformando-a no Espaço Renascer, representou mais que uma expansão de negócios. Foi um ato simbólico de transformar veneno em remédio. O programa de mentoria para jovens estudantes de medicina, nascido de uma conversa casual com a juíza Carmen Rocha, mostrou que até das piores experiências podem surgir iniciativas que beneficiam muitas vidas. Em meio a tudo isso, minha maior preocupação sempre foi Mateus. Ajudá-lo a processar a ausência do pai, protegê-lo do trauma, garantir que ele não internalizasse a culpa por ter sido o mensageiro daquela verdade devastadora. Vê-lo crescer equilibrado, capaz de visitar o pai na prisão sem se deixar destruir por essa realidade, foi talvez minha maior conquista. Hoje, 2 anos e meio após aquela noite fatídica, olho para a mulher no espelho e mal reconheço a ingênua Fernanda que acreditava cegamente no marido, que delegava decisões financeiras sem questionar, que construíra sua identidade em torno de um casamento que se revelou uma farsa. A Fernanda de hoje é mais forte, mais independente, mais autêntica. As cicatrizes permanecem, mas não são mais feridas abertas. São marcas de batalhas vencidas. O colar de safiras que Leonardo tentou levar em sua fuga agora tem um significado completamente novo para mim. Não é mais um símbolo do meu casamento, mas da minha capacidade de preservar o que é verdadeiramente valioso em meio ao caos. Uso-o em momentos especiais, como um lembrete silencioso de que sobrevivi ao pior e emergi mais forte. E quanto ao futuro, ele se desenrola um dia de cada vez. O Instituto Resende prospera, expandindo sua influência além de Salvador. Nossas pesquisas sobre novos tratamentos dermatológicos prometem ajudar milhares de pacientes. Mateus cresce saudável, desenvolvendo sua própria compreensão do mundo, aprendendo desde cedo que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho mais seguro. Minha história não é apenas sobre traição conjugal ou fraude financeira. É sobre renascimento, sobre a capacidade humana de transformar a maior crise em oportunidade de crescimento, sobre a força que descobrimos dentro de nós quando todas as estruturas externas desmoronam. Se você está assistindo isso e passando por sua própria tempestade, saiba que também há luz do outro lado. Pode parecer impossível agora, mas cada passo pequeno na direção certa eventualmente leva a uma jornada completa de transformação. Confie no processo, mesmo quando dói, especialmente quando dói. Agora, quero pedir um favor especial. Se minha história tocou você de alguma forma, se você encontrou inspiração ou conforto nas minhas palavras, por favor, apoie o canal Vingança do Dia. Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma história de superação como esta. Seus comentários significam muito para nós. Conte sua própria experiência ou simplesmente compartilhe seus pensamentos sobre esta história. Produzir estes vídeos diários requer muito esforço e dedicação. Cada história é cuidadosamente pesquisada e elaborada para trazer conteúdo relevante e transformador para vocês. Se puder, ajude-nos com o Valeu Demais, nossa forma de doação que mantém o canal funcionando e nos permite continuar trazendo novas histórias todos os dias. Sua contribuição, mesmo pequena, faz uma diferença enorme nos bastidores. Há muitas outras histórias no canal que podem ressoar com você. Histórias de pessoas que enfrentaram traições, perdas, injustiças
e encontraram forças para reconstruir suas vidas. Navegue pelos vídeos anteriores e descubra narrativas que podem oferecer perspectivas valiosas para seus próprios desafios. Lembre-se, ninguém está sozinho em sua luta. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma palavra de encorajamento ou uma história que mostre que é possível superar até mesmo as situações mais devastadoras. É isso que buscamos oferecer aqui no Vingança do Dia. Não apenas entretenimento, mas verdadeira conexão humana através de experiências compartilhadas. Agradeço por dedicar seu tempo a ouvir minha história. Cada visualização, cada comentário, cada inscrição no canal representa uma pessoa real do outro lado da tela, buscando inspiração ou conforto. Esse apoio não apenas mantém o canal crescendo, mas cria uma comunidade de pessoas que acreditam no poder da resiliência e da verdade. Até o próximo vídeo, com mais uma história real que vai tocar seu coração e talvez, quem sabe, inspirar mudanças positivas na sua própria vida. Muito obrigada por estar aqui!